projétil lançado de um avião. Na figura, um avião de salvamento voa a 198 km por hora, que é igual a 55 metros por segundo, a uma altura constante de 500 metros, rumo a um ponto diretamente acima da vítima de um naufrágio para deixar cair uma balsa. Na letra A, pergunta: qual deve ser o ângulo φ da linha divisada do piloto para a vítima no instante em que o piloto deixa cair a balsa? E a letra B pede: no momento em que a balsa atinge a água, qual é a sua velocidade v em termos dos vetores unitários e na notação módulo ângulo? O ângulo φ é esse ângulo, esta é a linha divisada que está aqui em laranja. Ele quer que a gente encontre na letra A esse ângulo φ, e na letra B ele quer que a gente encontre essa velocidade na notação de módulo e ângulo. O ângulo é esse ângulo θ que já está dado aqui na figura. Para encontrar esse ângulo φ, nós devemos observar que forma-se um triângulo retângulo. Esse ângulo φ vai ter como cateto adjacente a altura de 500 metros e esse alcance que nós não conhecemos, que eu vou chamar de R. Observe que para resolver esse problema é necessário que a gente tenha o sistema de coordenadas x e y, que já foi dado na figura, mas aqui eu coloquei o eixo y orientado para baixo. Dessa forma, a aceleração da gravidade, que é para baixo, terá valor positivo. Importante a gente destacar o valor da velocidade inicial, que era de 198 km por hora, que é a mesma coisa que 55 metros por segundo. Considerando que a tangente do ângulo φ será dada por R sobre H, nós precisamos primeiramente descobrir quem é esse valor R, que é o alcance no eixo X. Esse é um movimento bidimensional, é um movimento balístico, e nós podemos dividir esse movimento em um movimento que ocorre no eixo X e um movimento que ocorre no eixo Y. Então nós vamos encontrar quais são as equações que temos para o eixo X e para o eixo Y. Em X, a equação que teremos será apenas a equação da posição, já que a componente da velocidade em x ela é constante, não tem aceleração. A única que vai sofrer alguma aceleração é a componente y devido à aceleração da gravidade. X igual a x0 mais vxt. A posição x0, y0 é igual a zero. Nós colocamos a origem do sistema de coordenadas no ponto de lançamento. Então a equação x vai ser dada por 55 vezes t. Em y, nós teremos a equação para a posição e a equação para a velocidade. A equação em y tem o formato y igual a y0 mais v0yt mais gt ao quadrado sobre 2. Como y0 é igual a zero, a velocidade inicial em y também é zero, já que a balsa foi abandonada, então ela não tem componente inicial de velocidade em y. Teremos apenas a componente de t ao quadrado, que será a gravidade dividido por 2. A gravidade vale 9,8, é positiva porque concorda com o eixo y. A equação em y será 4,9 t ao quadrado. E a velocidade em y terá como equação v0y mais gt, que vai dar vy, v0y é 0, sobrou então 9,8t. Para poder encontrar esse alcance R, eu devo determinar o valor de x. Mas para encontrar o valor de x, eu preciso saber em que tempo que isso ocorre. Eu vou encontrar essa informação de tempo sabendo o tempo de queda, já que nós temos a altura total de queda e nós temos uma equação para a posição. Encontrando o tempo de voo. Vamos chamar de tempo de voo o tempo de permanência no ar, portanto o tempo de queda. Em y, vamos
vamos usar a informação de que a altura parte de 0 e termina em 500. Lembrando que o nosso eixo está orientado para baixo, portanto, lá no início, a altura y vale 0, aqui embaixo a altura y vale 500 metros. Para y igual a 500 metros, substituindo essa informação nesta equação, 500 igual a 4,9 t ao quadrado, encontraremos que o tempo será de aproximadamente 10,1 segundo. Esse é o tempo que a balsa leva para realizar o movimento na vertical, que é o mesmo tempo utilizado para o deslocamento horizontal. Então vamos encontrar em x, usando a informação para o tempo t igual a 10,1 segundos, x igual a 55 vezes 10,1 segundos. A componente x chamaremos de r, igual a 555,5 metros. Encontrado o alcance r, podemos encontrar o ângulo φ como sendo a tangente a menos 1 de r sobre h. Lembrando sempre de colocar em módulo para não termos problemas com o sinal do ângulo. Φ será tangente a menos 1 de 555,5 dividido por 500. O ângulo φ será de aproximadamente 48 graus. Este é o ângulo de divisada que ele pede na letra A. Na letra B, ele quer saber qual é a velocidade em termos dos vetores unitários e na notação de módulo ângulo. Em termos dos vetores unitários, nós vamos encontrar a componente Vx e a componente Vy da velocidade. Vx é constante, que é o próprio V0x. Então, teremos que a componente x da velocidade é de 55 metros por segundo. A componente Vy será de 9,8 vezes 10,1 segundos. Vy será de 98,98 metros por segundo. Escrevendo a velocidade, temos os vetores unitários. V será 55 na direção I, mais 98,98 na direção J, em metros por segundo. Na notação de módulo e ângulo, o módulo V será a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. 55 ao quadrado mais 98,98 ao quadrado dentro de uma raiz. V será aproximadamente 113,2 metros por segundo. Apenas de curiosidade, a velocidade com que essa balsa chegaria na pessoa seria de 407,52 km por hora aproximadamente. Uma velocidade absurdamente alta, mas levando em consideração que a situação é uma situação ideal, onde não estamos utilizando a resistência do ar, a velocidade chega tão alta. Na situação real, obviamente, a velocidade seria menor devido à resistência do ar. Para calcular o ângulo, é interessante que a gente faça o desenho da velocidade. Como a velocidade já está desenhada aqui na nossa figura, eu vou desenhar apenas as componentes Vx e Vy
para termos noção desse ângulo. Esse ângulo é um ângulo orientado para baixo, logo esse ângulo deve ser negativo. Um ângulo será dado por tangente a menos 1 da componente Vy sobre Vx. De novo, eu gosto de utilizar sempre esses valores em modo para não ter problema com o sinal. Depois eu faço a correção do sinal de acordo com o que a própria figura me diz. Tangente a menos 1, 98,98 dividido por 55. Esse ângulo θ será de aproximadamente menos 61 graus, já indicando aqui que o sinal deve ser negativo.